Olá, bem-vindos à UP Connection, um programa criado pela UP, dedicado a compartilhar com você conteúdos de valor e insights estratégicos. Falando brevemente sobre a UP, somos uma consultoria especializada em ServiceNow, centro de treinamento autorizado e líderes nos 3 quadrantes da ISG desde 2021. Temos o maior portfólio de projetos em ServiceNow em organizações líderes de mercado em seu segmento. Eu sou o Diego Beltrame, diretor de Pre-Sales e Advisory da UP, e hoje eu vou falar com vocês sobre Sales and Order Management. Esse fluxo da plataforma ele tem como objetivo aumentar as suas vendas e simplificar os pedidos sem complicações para os seus clientes. Como vimos no vídeo anterior, falando sobre a gestão de atendimento ao cliente, os clientes estão cada vez mais impacientes e precisando de soluções rápidas, muitas vezes para atender às suas demandas. Dessa forma, o Lead to Cash nunca foi tão desafiador. O fluxo que acontece desde que tem um cliente interessado por um produto ou um serviço da empresa até que de fato acontece um pedido e uma ordem de compra, ele costuma ser cada vez mais breve. As ofertas de produtos ou serviços são muito complexas. As áreas de negócio, muitas vezes trabalhando em silos, criam uma disrupção para que esse fluxo seja contínuo. Também temos altas expectativas por parte dos clientes, o que nos leva a ter uma transição cada vez maior para ter fluxos de gestão desse processo de lead, orders, quotations, até ter uma venda como tal, muito reduzidos. Quando temos ineficiências no fluxo de venda, o ciclo, o tempo que acontece para que essa venda seja concretizada, também aumenta, o que leva os nossos custos a serem mais altos e também vai piorar a experiência do cliente. Quando falamos de gestão do atendimento ao cliente, focamos na sua experiência como nosso suporte, dando esclarecimentos, tirando algum tipo de dúvida para ele. Mas quando falamos de oferecer novos serviços, ampliar um contrato ou inclusive engajar um novo cliente, temos desafios. A primeira parte desse fluxo é chamado de Lead to Quote, onde temos um cliente interessado por um serviço nosso, um lead, até que engajamos ele dentro da nossa oferta e temos de fato uma oferta para fazer para ele. Muitas vezes esse cliente vai solicitar um orçamento, seja de um serviço, de um produto, ou de um grupo de produtos que oferecemos na empresa. Dentro do fluxo de Lead to Quote, temos diversos cenários que podem ser muito complexos e aumentar esse ciclo de venda. Nessa etapa, antes de ter de fato uma venda, vamos a ter um orçamento. As etapas elas podem ser interações com um cliente, interações com os sistemas internos, por exemplo, um CRM, interações como banco de dados ou portfólio de serviços, que pode ser que não está claro, interações também como time de vendas, a nossa força de vendas que está interagindo com esse cliente. Uma vez que temos um orçamento, o cliente pode decidir que pode ter um serviço solicitado pela nossa empresa. Nesse caso, passamos à segunda etapa do fluxo, Order to Fulfill. Quando temos uma ordem de fato, temos um pedido gerado por esse cliente. Agora vem na etapa onde todos os ciclos se conectam, as nossas áreas de serviço atendem esse pedido desse serviço ou esse produto e entregamos de fato esse serviço. Nesse caso, temos algum sistema de gestão de pedidos, alguns sistemas, por exemplo, como um depósito, se estamos falando de times de logística, de um produto físico, ou algum catálogo onde temos inventário dos produtos digitais ou serviços que oferecemos. Nessa etapa também podemos conectar como processo de campo, por exemplo, através de um Field Service Management, para oferecer a visita de um técnico, de um especialista que precisa fazer uma instalação, por exemplo. Uma vez que a venda foi concretizada e o serviço foi entregue, passamos à etapa de pagamento, onde temos o Invoice to Cash, que basicamente é a definição do processo de faturamento, onde vamos emitir uma nota fiscal para esse pedido, uma invoice, até receber de fato esse pagamento, que pode ser imediato, 30 dias, 60 dias, 90 dias, dependendo
da relação e das condições da venda. Para vendas B2B, costuma-se trabalhar com prazos de 30, 60, 90 dias, inclusive 120 dias, dependendo da empresa. Grandes corporações que vendem serviços, muitas vezes globais, têm condições muito mais difíceis, muito mais complexas para trabalhar esse ciclo de venda. A conexão com um sistema com ERP, por exemplo, SAP, a conexão com um sistema de faturamento, onde fazemos a emissão de notas fiscais aqui no Brasil ou de uma invoice internacional, a conexão de todas essas partes com o sistema de fato de envio dessa comunicação, desse faturamento para o cliente. Depois temos toda a parte de controle do fluxo de pagamentos, onde os pagamentos eles são realizados pelo cliente através das condições e os canais que fornecemos para eles. Depois de que concretizamos uma venda, passamos a uma etapa de ter esse cliente ativo na nossa base, seja através de serviços recorrentes, ou seja através de novas vendas de novos produtos. Aqui, o papel do pós-vendas é muito importante, porque esse pós-venda vai manter o relacionamento, vai esclarecer as dúvidas, vai acionar garantia em alguns casos quando seja necessário, ou vai inclusive trabalhar com substituição de produtos, se chega a ser o caso. Também passamos por um processo de renovação. Quando falamos de serviços, muitas vezes nos interessa que esse cliente seja fiel à nossa empresa, aos nossos produtos, aos serviços e que ele faça uma renovação contínua, seja depois do final de um período anual ou em outros períodos diferentes. Aqui é muito importante ter uma gestão do ciclo de vida desse cliente na empresa, para ter visibilidade de quais são os serviços que ele contratou, quando que ele vai renovar, quanto tempo ele vai ter para poder decidir se ele quer renovar ou não, e a gente vai conectar áreas de suporte e atendimento ao cliente com outras áreas internas, seja de marketing, o próprio time de vendas e os sistemas que conectam essa informação. Voltando aqui ao ponto principal, quando temos ineficiências nesses fluxos, seja porque temos muitos sistemas diferentes, porque não há comunicação entre os times, ou porque a gente não tem definido os produtos e serviços para cada cliente segmentados, nosso ciclo de vendas fica muito longo, perdemos visibilidade e nos leva a menos vendas no final de contas. ServiceNow otimiza esse ciclo de vendas, aumentando a receita para sua empresa. A plataforma ela está conectada com outros módulos, mas principalmente aqui vamos falar de como se conecta esse fluxo de lead to cash. Começando pelo processo de gestão de leads, que é uma funcionalidade nova. Temos ela disponível desde a versão Washington, que entrou esse ano em 2024. A gestão de leads me permite ter uma visibilidade dos potenciais clientes que podem ter interesse no meu serviço. De novo, seja um serviço oferecido para empresas, B2B, ou um serviço oferecido para consumidores, B2C. O ServiceNow também me permite criar campanhas de comunicação desses produtos, gerando novas demandas e possíveis interessados. Também consigo segmentar o meu público, por exemplo, produtos corporativos para nível de empresa com um nível de faturamento X, e outros produtos ou serviços para público com bem de consumo geral, massivo. A partir daqui, ele vai conectar com o ciclo completo, onde eu vou fazer gestão da oportunidade, gestão de orçamentos ou quotation que chamamos, gestão de ordens, o processo para completar e atender essas ordens, esses pedidos, e depois gestão da renovação de contratos. Toda essa parte tem como base o fluxo comercial, uma gestão de preços muito importante e o próprio catálogo de produtos, seja para produtos ou serviços. Na parte de renovação, é importante reforçar que temos o modelo de MACD, basicamente para solicitar alterações, adicionar serviços, retirar algum tipo de serviço, uma substituição, por exemplo, ou disconnect, que é basicamente retirar um cliente da base de clientes ativos. A plataforma ServiceNow oferece uma gama imensa de oportunidades e fluxos pré-construídos. O Sales and Order Management está conectado com toda a camada de Customer Experience, onde tem como centro o nosso cliente,
Ele é o mais importante aqui no fluxo. No vídeo anterior, que podem ver por aqui, vocês têm acesso à parte de como a gente gerencia o atendimento ao cliente, como CSM. Mas evoluindo, temos outros fluxos, por exemplo, como fazer a gestão de vendas e pedidos desse cliente. Nesse diagrama, conseguimos ver que o CSM é a base da plataforma, a gestão de atendimento ao cliente. A partir dali, definimos novos fluxos de lead to cash, passando por cada uma das etapas. Um ponto principal aqui é o nosso catálogo de produtos. Fazer uma gestão efetiva de catálogo de produtos é muito importante. Você precisa definir dentro da sua empresa quais são os produtos, qual a vigência, condições de venda, condições de preço e que segmento que você quer oferecer esse tipo de produto ou serviço. Junto com a gestão do catálogo de produtos, vamos a definir a gestão de pricing, que é definir os preços para serviços. Você vai definir margem, descontos e alguns fluxos para que o time de vendas possa ter uma margem de negociação. Sobre isso, vamos definir cada etapa com registros específicos, onde vamos a ter o lead. Depois de um lead ser qualificado, a gente pode transformar ele, converter diretamente numa oportunidade e a partir da oportunidade vamos gerenciar o fluxo, como um orçamento, um pedido, a entrega desse pedido e depois contratos que podemos fazer com clientes para um pedido que esteja em vigor ou entitlements quando falamos de subscrições, por exemplo. Resumindo, o Sales and Order Management da ServiceNow é uma solução completa para simplificar os processos da área de vendas da sua empresa. Você consegue ter uma visibilidade centralizada de todo o ciclo de vida dos pedidos, facilitando o monitoramento e o controle do que está sendo vendido. A gestão de contratos e direitos dos clientes simplificada, proporcionando uma visão unificada e melhorando a conformidade, atendendo auditorias, seja externas ou internas. Também vai melhorar bastante a produtividade e a eficiência operacional do seu time. Também conseguimos automatizar processos e eliminar tarefas manuais, o que vai deixar o ciclo de vendas mais curto, reduzir erros e acelerar a nossa operação de vendas. Os componentes principais que temos dentro da plataforma vão ser os componentes que fazem parte desse ciclo. A tela onde fazemos o controle de gestão de leads, a tela onde fazemos o controle de contas e contratos, todos os cadastros base, nosso master data, para poder conectar também com o ERP, por exemplo. O nosso canal de engajamento e satisfação do cliente, onde conseguimos oferecer de forma simples todos os produtos para que o cliente possa escolher exatamente qual se encaixe melhor na sua demanda e sua necessidade. E oferecer condições comerciais transparentes através do portal de gestão de cotações e pedidos. Os ganhos que traz o ServiceNow como fluxo de Sales and Order Management, eles são muito importantes. O primeiro que a gente pode elencar diretamente é a gestão de leads e oportunidades em contas que você está trabalhando. Você também consegue trazer uma colaboração aprimorada entre departamentos. Sua força de vendas conectada com um time de logística, por exemplo, e conectada com um time de suporte ao campo. A conversão rápida de cotações em pedidos é um ganho absurdo para o seu negócio. Também temos a parte onde conseguimos alavancar, melhorar a conformidade dos contratos, porque você tendo uma camada de produtos bem definida, você vai saber exatamente para quem está vendendo, em que segmentos, que condições, e as auditorias conseguem revisar isso de forma simplificada. O suporte pós-venda e aumento de renovações também é um benefício muito importante. Você vai conseguir, por exemplo, identificar quanto está aumentando a sua venda numa base instalada. Vamos comentar aqui alguns casos de uso, tá? Dentro de uma demonstração, e principalmente vou focar em 2 pontos. A automação do ciclo de vendas, ou seja, onde é que seu time de vendas pode obter novas oportunidades, fazer cotações de forma muito simples, tá? Utilizando uma visualização, por exemplo, em um formato de Kanban, onde todos os vendedores podem ter acesso às informações dos clientes e acompanhar os estágios do lead até conversão. Outro caso de uso comum é completar o pedido que um cliente preencheu.
Isso significa que a gente vai desmembrar um pedido grande em pequenos pedidos e tarefas para que o cliente tenha visibilidade daquilo que precisa ser feito até conseguir receber por completo o seu pedido, seja através de pequenos produtos ou através de serviços que forem desmembrados pelo tipo de serviço. Vamos ver na prática? Para a demo, vamos começar a trabalhar a partir do Workspace, do espaço de trabalho do CSM. Dentro do espaço de trabalho, temos uma visibilidade de todas as tarefas que o suporte, o atendimento ao cliente tem, e temos a visão de listas. A partir das listas, podemos acessar ao catálogo de produtos, por exemplo, onde vamos verificar todos os produtos que trabalhamos. Os produtos eles são organizados numa estrutura chamada CMDB, com tabelas específicas para a gestão deles. Por exemplo, categorias, status, quais são os produtos que tenho disponíveis ou não, e dentro das categorias, se eles são produtos de consumo, algum produto como hardware, por exemplo, ou outros produtos e serviços também. Também trabalhamos com uma base instalada de produtos, onde tenho disponíveis os produtos que estão oferecidos para qual conta e qual é o contato principal que está utilizando esse meu produto. Uma vez que identificamos dentro do lead uma oportunidade, vamos fazer o registro dela. Passando para essa tela aqui, temos a gestão de uma oportunidade. Passando para ver uma oportunidade, nessa tela conseguimos ver o número identificador da oportunidade, que tipo de oportunidade é, como os detalhes dela. Conseguimos ver, por exemplo, o ciclo de venda dele, em que etapa estamos nesse momento. Estamos numa etapa de negociação. E a origem. Nesse caso, a origem dessa oportunidade veio através de um lead. Também podemos armazenar as preferências do nosso cliente. Pode ser que tenha o cliente necessidade de não ter comunicação por e-mail, por telefone, a gente consegue gerenciar essa comunicação com ele. Dentro da oportunidade, podemos definir exatamente quais são os serviços que queremos oferecer para essa oportunidade. Aqui temos uma visão completa dos serviços e podemos adicionar ou utilizar os recursos de busca para adicionar para ele. Por exemplo, nesse caso, vou adicionar aqui alguns serviços de exemplo. Também podemos criar registro de necessidades. Por exemplo, se sabemos que o cliente está precisando de algum serviço, mas não está dentro dessa oportunidade, podemos registrar ele por aqui. Em Line Items, eu adicionei algumas oportunidades de exemplo. Consigo visualizar aqui e saber a quantidade de cada serviço ou produto que estamos oferecendo para esse cliente nesse momento. Conseguimos também ter uma visão e registro de competidores, ou seja, nossa concorrência. Com quem que a gente está concorrendo nesse negócio? Que informações a gente tem? Quais são as nossas fortalezas ou as nossas debilidades para concorrer com esse produto? Nesse caso, temos o registro aqui de um competitor, onde temos definido aqui informações sobre o nosso ponto forte e o nosso ponto fraco, comparando e concorrendo com ele. A partir dessa oportunidade foram criadas tarefas. No caso, uma tarefa de feedback, uma tarefa para considerar discutir o contrato com esse cliente e uma tarefa para demonstrar algum benefício que ele pode ter. Essas tarefas podem ser enviadas para times de pré-venda ou algum time da força de vendas e engajamento como cliente. Também podemos centralizar aqui toda a comunicação com o cliente, por exemplo, preparar algum tipo de e-mail que as equipes estão trabalhando e eu consigo ter nesse painel a visualização de tudo que está sendo redigido para esse cliente. Por último, um histórico das comunicações que tivemos com o cliente, nesse caso não tive nenhuma. E por último, se chegamos a ter algum orçamento que foi criado para esse cliente, conseguimos ver aqui o histórico de orçamentos.
Uma vez que estamos trabalhando com as oportunidades, a gente tem a visibilidade de definir aqui os preços que estamos fornecendo nessa oportunidade. Nesse caso, vou editar um dos registros, vou sinalizar aqui a quantidade dele, por exemplo, o preço estimado dele. E a partir daqui, podemos criar um orçamento para o cliente. Esse registro vai disparar o workflow dentro do ServiceNow, transformando essa oportunidade em um orçamento como tal. Uma vez que foi criado esse orçamento, vamos ter a visibilidade aqui a partir de Quotes, onde vincula o registro da oportunidade com diretamente o orçamento que foi feito para ele. Nesse caso, vamos ter aqui ele em rascunho. Podemos navegar a partir da oportunidade para Quote e temos o registro como tal. Para ter visibilidade de todos os orçamentos que estão nesse momento acontecendo dentro da empresa, podemos voltar à visão de lista. Aqui na visão de lista, temos visibilidade de todos os orçamentos que foram gerados, por exemplo, All, onde vou ter a numeração de cada um, a conta que pertence e a pessoa que está fazendo contato com quem estou negociando, seja B2B ou B2C. Também, se eu sou gestor de orçamentos, por exemplo, ou trabalho na criação de orçamentos dentro do time de vendas, eu posso visualizar diretamente aqui os que foram criados por mim. Olhando para uma desses orçamentos, vou entrar nele para registro. Temos aqui o status dele, temos aqui as negociações, as condições de preço, os itens que estão sendo incluídos dentro desse orçamento, quantidade, o tipo de pagamento, se ele é periódico ou é individual ou anual, por exemplo, as revisões que podem ter acontecido em versões dentro desse orçamento que foi solicitado, e negociações comerciais vão ficar armazenadas dentro dos ajustes de preço. Nesse caso, eu tenho dois registros específicos, um com uma taxa de markdown e outro com um valor específico de desconto. Uma vez que tenho o meu orçamento preparado, podemos fazer, em vez de reprice, que seria negociar com ele, podemos marcar ele como completo. A partir de que tenho isso, vai ser enviado para meu cliente através dos fluxos de comunicação e engajamento que temos com o cliente. Ele pode visualizar através do portal, por exemplo, ou receber uma notificação por e-mail. Quando o cliente aceita esse pedido, a gente passa a ter uma ordem de compra, porque ele concordou com as condições comerciais. Podemos criar a ordem a partir daqui, ou o cliente pode dar um OK e o fluxo vai criar automaticamente. Para seguir como exemplo, eu vou clicar aqui em Create Order. Automaticamente a ordem foi criada, temos aqui o número e podemos acompanhar. Nesse caso, o nosso pedido ele já está formalizado, o cliente já confirmou as condições comerciais, que está de acordo, e a gente passa já ao processo diretamente de preparação e entrega desse pedido. Dentro do pedido, temos então todos os itens que foram solicitados através do orçamento, que foram aprovados. E também um histórico se teve alguma negociação de preço, como Pricing Adjustment. E também um histórico de todas as negociações de preço que tivemos como Pricing Adjustments, registrados aqui e vinculados à linha da ordem. Uma vez que estou de acordo em entregar essa ordem para o cliente com todas as especificações que estão aqui, vou clicar para revisar e submeter. Na revisão, eu tenho uma visão detalhada de todos os itens que estão sendo incluídos dentro desse pedido, a quantidade, o preço individual ou recorrente e se aplica nos descontos que eu cheguei a negociar.
Agora é somente submeter. Ao submeter esse pedido, eu estou confirmando que essa venda foi executada. Uma vez que a ordem está confirmada, vamos ter aqui uma visão da ordem, o status dela, e passamos a ter aqui uma linha do tempo de como vai acontecer o pagamento. Por exemplo, se temos pagamentos imediatos, periódicos, distribuídos durante o tempo. E essa linha do tempo vai ser distribuída numa visão, por exemplo, do ano. Além de ver o calendário das ordens dos pagamentos, também podemos ver como vai ser a orquestração da entrega. Nesse caso, na orquestração, se definimos um local, por exemplo, uma entrega de um produto no endereço do cliente, podemos ter essa visão dentro do mapa. E o agrupamento também de ordens de serviço que foram quebradas por etapas. Por exemplo, aqui tenho uma ordem geral com pequenas ordens vinculadas a ele. Uma vez que estou de acordo com todo o plano de entrega desse pedido, vou aprovar ele e a partir daqui, cada linha vai seguir o seu próprio fluxo de entrega. Nesse caso, vou olhar aqui esse sensor. Então, temos um pedido principal segmentado em pequenas partes do pedido. Nesse caso aqui da tela é um sensor que estou oferecendo para esse meu cliente. Tenho a visibilidade da orquestração de ordens, então eu sei exatamente dentro de qual grupo de ordem esse item está sendo entregue, até completar o pedido 100%. Por exemplo, um cliente que pediu diversos tipos de produtos, eu vou entregando para ele parcialmente, eu vou completando as tarefas uma por uma. Orquestração com times de campo, logística e o próprio faturamento. Por último, se vamos à visão aqui de Accounts, consigo visualizar dentro da tela de Accounts todas as informações de contato, mas também consigo visualizar, por exemplo, quais produtos já foram vendidos para ele, quais esses são ativos da minha companhia. Aqui conseguimos ver a lista de todos os itens que foram vendidos, por exemplo, para essa conta que estávamos revisando. E conseguimos ter o fluxo completo. Agora, para terminar, queria passar por uma visão do cliente. Como é que é a interface com ele e como é que ele visualiza as informações dos nossos pedidos. Nesse caso, estamos trabalhando no portal do atendimento ao cliente, diretamente no nosso portal externo. Aqui eu consigo ver todos os produtos que foram vendidos para mim como cliente, tudo que eu adquiri, o histórico de casos, no caso de suporte, e consigo visualizar aqui, acompanhar as ordens. Aqui, por exemplo, eu tenho todos os pedidos que tenho feito e eu consigo acompanhar atividades, fazer uma visualização de cada um dos elementos que fiz aquisição como empresa, informações específicas, por exemplo, onde vai ser faturado, onde vai ser enviado, ajustes de preços se forem necessárias algumas negociações, dá uma transparência total para o cliente. E dentro das linhas do pedido também consigo acompanhar cada registro, por exemplo, o tipo de produto, quantidade encomendada, preços, preços com desconto e o país de entrega. Dessa forma, o nosso cliente ele tem total visibilidade do fluxo contínuo e ele consegue também acompanhar e interagir com as nossas times, sejam de vendas, de logística ou de atendimento ao campo. E bom, eu quero agradecer muito para vocês por nos acompanhar até aqui. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo e ativar as notificações aqui para não perder os próximos. Siga também a UP em todas as redes sociais para ficar por dentro de mais assuntos relevantes como esse. Veja os nossos links que estão destacados aqui no vídeo. E até o próximo UP Connection.